Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Hoje eu vou te explicar passo a passo como é que você pode criar uma formatação condicional com fórmula para pintar a linha inteira da sua tabela de forma automática, que nem essa que vocês estão vendo aqui, beleza? Logo após a vinheta, a gente já começa. Seguinte, pessoal, nós temos aqui uma tabela que traz dados do preço do barril do petróleo Brent ao longo de todo o ano de 2021. E aí, para cada uma dessas datas que nós temos aqui na primeira coluna, nós temos o preço do barril no fechamento do mercado, preço na abertura e variação do preço do fechamento com relação ao dia anterior, beleza? Aqui em cima a gente tem uma célula de referência, onde a gente vai escrever uma certa variação percentual, e aí a gente quer que o Excel pinte de amarelo todos os dias que tiveram variação abaixo desse valor, e queremos que ele pinte de azul todos os dias que tiveram variação acima desse valor. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente está interessado em pintar a linha inteira da tabela, a gente precisa utilizar um recurso chamado de formatação condicional com fórmula. Basicamente, ele é um tipo de formatação condicional que permite com que o usuário do Excel crie uma regra personalizada aí para formatar as células da sua planilha. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com duas cores diferentes, a gente vai utilizar duas regras de formatação. Daqui a pouco vai ficar claro para vocês porque a gente está fazendo dessa forma, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é selecionar todo o nosso banco de dados para a gente criar a nossa primeira regra de formatação. Eu vou clicar nessa célula aqui, dou um Ctrl Shift para a direita para o Excel pegar todas as colunas, Ctrl Shift para baixo, ele seleciona todas as linhas. E aqui dentro da guia página inicial, a gente vai selecionar aqui a formatação condicional. Como vocês podem ver, o Excel ele já tem vários tipos de formatação condicional pré-definidos, só que nós queremos criar uma regra personalizada. Então a gente clica aqui nessa opção e depois em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Nesse espaço aqui embaixo, a gente precisa explicar para o Excel qual é a fórmula que a gente vai utilizar para pintar as nossas células de amarelo. E tem duas coisas que a gente precisa entender, senão a nossa formatação condicional não vai funcionar. Primeiro, a gente precisa colocar aqui dentro uma fórmula lógica, ou seja, é uma fórmula que só pode dar como resultado o valor verdadeiro ou o valor falso, tá bom? E o Excel ele só aplica o padrão de formatação que a gente vai definir aqui para as células que dão o resultado verdadeiro para essa comparação lógica que a gente vai colocar aqui dentro. Vamos entender isso melhor aqui voltando para a nossa planilha. Nós estamos interessados aqui em comparar todos esses dados de variação diária com a nossa variação de referência. E aí a gente pode fazer isso de duas formas. Por exemplo, eu posso perguntar para o Excel se isso aqui é menor do que isso aqui. É uma forma de fazer a comparação. A outra forma seria eu perguntar se esse dado da célula E7 é maior do que a variação de referência e aí ele me retorna falso, tá? Nós fizemos uma comparação lógica também. Qual dessas duas comparações a gente vai utilizar lá dentro da nossa formatação? Vai ser a primeira, porque por definição, a formatação condicional que a gente está criando só vai pintar de amarelo as células que dão resultado verdadeiro, tá bom? E aí o que a gente precisa fazer é transferir essa sintaxe lá dentro da nossa regra de formatação. Para fazer isso, a gente vai selecionar o nosso banco de dados novamente, tá? E aí a gente volta lá na formatação condicional, nova regra, usar uma forma para determinar as células que vão ser formatadas. E aí eu vou clicar nesse quadradinho aqui e perguntar para o Excel se esse valor é menor do que esse. Quando eu dou um Enter, vocês veem que o Excel ele colocou alguns cifrões aqui dentro da nossa sintaxe. A gente vai ignorar isso por hora e vamos determinar aqui qual é o padrão de formatação que a gente quer que seja aplicado para as células em que isso aqui dá verdadeiro, tá? Clica aqui em formatar, seleciona aqui preenchimento, a gente quer simplesmente pintar com um certo tom de amarelo, então vou colocar esse aqui, clico em OK. Olha só o que vai acontecer quando a gente confirmar aqui essa regra de formatação. Então eu clico em OK e vocês veem que o Excel pintou todas as células da nossa tabela de amarelo. Só que isso aqui, pessoal, claramente é um problema, porque tem dados de variação que foram acima do nosso dado de referência que estão pintados de amarelo, como vocês podem ver aqui, esse dado da terceira linha, o dado da quarta linha e assim sucessivamente, tá? Por que que isso aqui aconteceu? Porque nós ignoramos os cifrões que o Excel colocou automaticamente na nossa fórmula. Vamos inspecionar a sintaxe que a gente acabou de colocar lá dentro. Ó. Quando a gente usa essa sintaxe aqui lá dentro da nossa regra de formatação, o Excel vai percorrer toda a nossa tabela de dados, verificando se E7 é menor do que C3. Só que isso aqui vai resultar numa comparação verdadeira, porque na célula E7 a gente tem uma variação de menos 0,8%, e em C3 a variação é de 0,2%. E aí, como a consequência disso, ele vai pintar toda a nossa tabela de amarelo.
Como é que a gente pode fazer para corrigir isso? A gente precisa entender a lógica do cifrão aqui dentro dessa sintaxe. Esse primeiro cifrão aqui, ele está travando a coluna E, ou seja, é ele quem está garantindo que dentro de uma mesma linha, todas as comparações lógicas sejam feitas com base nesse dado de variação. E ele é importante para a gente, porque por mais que eu esteja, por exemplo, nessa célula aqui da data, eu não tem sentido eu comparar essa data com essa variação. Eu tenho que comparar a variação nessa data com uma variação de referência. E aí a gente mantém esse primeiro cifrão, tá bom? Já esse segundo cifrão, é ele quem está dando dor de cabeça aqui para a gente, porque ele está travando a linha 7 e está impedindo, por exemplo, de que quando eu saio dessa linha para essa, haja essa variação incremental que eu estou mostrando para vocês aqui. O que a gente precisa fazer é colocar uma sintaxe na nossa regra de formatação que faça todas essas comparações lógicas ao longo da nossa tabela. E como é que a gente consegue fazer isso? Eliminando o cifrão que estava aqui. Então, se a gente transfere essa fórmula para dentro da nossa regra, aí sim as coisas vão funcionar. É importante dizer também que esses dois cifrões aqui, eles têm que ser mantidos, tá? Porque todas as nossas comparações têm que ser feitas com base nessa célula de referência, ou seja, a gente precisa congelar a coluna C e a linha 3 para quando o Excel transferir essa fórmula ao longo de diferentes colunas e ao longo de diferentes linhas, ele não mude esse nosso padrão. Com isso, a gente consegue corrigir a nossa regra de formatação. Então, vou retornar para o banco de dados, venho aqui em formatação condicional e depois em gerenciar regras, porque nesse caso a regra já existe. Então, vou mudar aqui para a planilha atual que corresponde aos nossos dados, clico aqui na regra e ponho para editar. Nesse caso aqui, como a gente acabou de discutir, a gente só precisa eliminar esse segundo cifrão. Agora sim, a nossa formatação condicional vai estar funcionando da forma como a gente precisa, tá? Todas essas células aqui que não foram pintadas, elas não foram pintadas justamente porque a comparação lógica que a gente colocou lá deram falso. Vocês observarem bem, são todos valores aqui que estão maior do que a nossa variação de referência. E aí a gente precisa criar uma outra regra agora que vai dizer para o Excel que esses dados aqui precisam ser pintados na cor azul. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa de uma sintaxe que vai trazer todas essas comparações lógicas dentro de uma mesma regra, tá bom? Nesse caso, como a gente quer pintar de azul as que são maiores, a gente vai utilizar essa sintaxe aqui com o operador maior que e tendo cuidado de não colocar o cifrão aqui travando essa linha para que a gente consiga incrementar linha a linha as comparações que a gente precisa fazer dentro da nossa tabela, tá bom? Então vamos voltar para o nosso banco de dados, selecionar tudo aqui novamente e aí quando a gente vem aqui, ó, formatação condicional, nova regra e vamos utilizar uma fórmula para determinar as células que vão ser formatadas. Então a gente clica nesse quadradinho do mesmo jeito e eu vou perguntar se isso aqui é maior que o nosso dado de referência, tá bom? Elimino esse cifrão e aí sim eu vou especificar o que eu quero que aconteça com essas células quando isso aqui der verdadeiro. No caso aqui a gente vai colocar um fundo de cor azul, vamos colocar esse tom, e aí a gente vai colocar uma fonte de cor branca para dar um contraste maior, tá bom? Põe para calcular aqui com OK. Agora a nossa formatação condicional já está trabalhando aqui do jeito que a gente precisa. Se a gente mexer, por exemplo, nessa variação de referência, por exemplo, se eu colocar aqui 1%, vocês veem que o Excel automaticamente vai pintar de amarelo as que deram um valor de variação inferior a esse aqui, e as que continuam com valor superior permanecem na cor azul, tá bom, pessoal? Então é muito importante que vocês entendam bem essa lógica do cifrão quando forem utilizar esse recurso da formatação condicional com fórmula, tá? Nós temos uma videoaula só falando sobre cifrão aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui no card para que você consiga assistir se esse é um assunto que ainda te causa muita dúvida, beleza? A ideia que eu queria passar para vocês era essa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, beleza? É isso, um abraço e até a próxima.